Iniciamos mais um Papo Reto com Lorena, hoje com a presença ilustre do Dr. Ricardo César, que veio diretamente de Aracaju, Sergipe, para estar com a gente. Ele que está como presidente em exercício da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, tive que ler porque o nome é grande. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado, Lorena. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Acabei de chegar, né, de estrada, peguei essa estrada aí, mas estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Hoje o programa vai ser especial, a gente tem bastante dúvidas em relação essa parte criminal de condomínio, né? O doutor Ricardo César é especializado nessa área criminal e quando eu pensei em quem poderia ajudar a gente nesse segmento condominial, não vi outra pessoa, né? Porque eu geralmente, às vezes, não que eu faça nada, tá, gente? Mas eu tiro algumas dúvidas com ele, mas tá tudo certo. Mas é a pessoa que eu tenho confiança de ligar e tirar algumas dúvidas. E a gente tem... Ultimamente, doutor, no segmento condominial, a gente tem tido muita dúvida em relação à violência doméstica, né? Que é um assunto bastante corriqueiro, não só em condomínio, mas a gente, como está muito voltado para esse segmento condominial. E a gente escuta muito de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E como é realmente? A gente não pode se meter, a gente deve se meter. O que é que a gente tem que fazer? Não só o síndico, como a gente como morador também, condômino. Boa noite, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado pela referência. Eu atuo há mais de 8 anos na área criminal. E a violência doméstica, ela não engloba somente os crimes contra as mulheres, né? A violência doméstica é aquela violência no âmbito domiciliar mesmo, que tem a criança, o idoso, a mulher. Então, todo e qualquer crime, a autoridade policial ela tem obrigação e qualquer pessoa do povo ela pode representar criminalmente, noticiar a autoridade policial para que tome as devidas medidas cabíveis no momento do fato criminoso. Então, a gente entende que é até um ato de solidariedade. Eu até... No dia de ontem, quando eu cheguei no meu condomínio, eu desci com as compras e esqueci de desligar o farol. O meu vizinho, o seu farol ali tá ligado. Se não fosse ele, eu certamente acordaria e o carro estaria com a bateria descarregada. Sim, então, verdade. Ali é uma comunidade, um ajuda o outro. E nesse momento que a pessoa está sofrendo uma agressão, nada mais... É um exercício de empatia também. Aquela pessoa está precisando de ajuda. E não tem outra recomendação a não ser procurar a autoridade policial. Então, a gente pode, como morador, a gente pode denunciar e não seria, então, necessariamente, obrigatoriamente, o síndico ter essa responsabilidade, não. Qualquer pessoa pode se posicionar e fazer essa denúncia. Com certeza, assim, o síndico, ele é um morador comum. Certo. Só que ele tem algumas obrigações ali, na condição de síndico. E, óbvio, ele tomando conhecimento de um fato criminoso, entendo que ele tem a responsabilidade de fazer a comunicação à polícia, sim. Mas outros moradores também devem fazer essa comunicação. Eu não diria que chega a incorrer no crime de omissão de socorro, mas, como eu falei, é um ato de solidariedade mesmo você agir em defesa de uma pessoa que está sendo violentada naquele momento. Eu sou obrigada a me identificar? Se eu fizer uma denúncia para ajudar uma vizinha, eu sou obrigada a falar? Não é obrigado. Existe o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Você não precisa se identificar. Tem um disque denúncia também. Se eu não me engano, é o número 180. A gente pode até confirmar aqui. Mas a denúncia, no ato da ligação, a polícia imediatamente envia uma viatura para o local do crime, para o condomínio. E aí a gente entra em outros direitos, né? Inviolabilidade do domicílio. Isso, a polícia pode entrar ou não pode pode entrar no condomínio? Não, a polícia pode entrar sim. Se tiver acontecendo um fato criminoso, a polícia pode entrar. Ela está autorizada a entrar. Então, naquele momento ali que está ocorrendo uma agressão, notadamente uma agressão, aquela gritaria típica de uma agressão, por exemplo, sim.
a polícia está autorizada a entrar, sim, na residência. E quando a gente fala, quando quem está sofrendo, na verdade, quem sofre agressão é o síndico, né? Hoje, a gente está tendo muito caso de síndico sofrer perseguição por morador. Diz que stalking, né? Que é stalking. E aí? Como é que o síndico se comporta com essa situação? Tem alguma lei que resguarda ele? Que eu não acredito, mas tem alguma? Como é que ele pode fazer? Então, o stalking é uma inovação legislativa, uma alteração recente no Código Penal. O síndico é uma pessoa comum, é um morador comum, como eu falei anteriormente. Então, todos os crimes cometidos contra qualquer pessoa, ele está ali regido notadamente no Código Penal. Então, até mesmo a mulher, no ambiente doméstico, quando ela sofre uma violência, existe uma confusão legislativa que as pessoas acham que a mulher ela tem um crime ali na Lei Maria da Penha. Não. A Lei Maria da Penha ela vem para regulamentar uma situação histórica que é a violência contra a mulher. Mas todos os crimes estão no Código Penal. Então não existe um crime específico contra a mulher na Lei Maria da Penha, não. Se for uma lesão corporal, é lesão corporal do Código Penal, tanto contra a mulher, no âmbito domiciliar, tanto contra o síndico. Então, se o síndico for vítima de uma agressão física, ou se ele começar a sofrer perseguição, que está em alta, né? A perseguição, o agressor ele estará sujeito às penas do Código Penal. Então, o síndico como civil. O síndico, eu vou repetir, o síndico é um morador normal. Comum. Ele está ali naquele papel de administrar o condomínio. Ele estando como síndico, ele não tem nenhuma lei que resguarde ele como síndico. Não existe. Não existe nenhuma... Eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma qualificadora para o crime de homicídio quando aquele crime é praticado contra um policial militar. Contra o policial militar, federal, certo. Civil. Contra o policial, a pena ela é aumentada pelo fato do crime ter sido cometido em razão da condição de ser policial. Existe também essa qualificadora que é em razão da condição de ser mulher. Quando a pessoa mata a mulher por ela ser mulher, existe uma qualificadora. No caso do síndico, não. O síndico... síndico, se liguem, tá? O negócio não tá bom, não. O síndico ele vai incorrer ali naquele aumento de pena de motivo fútil, motivo torpe. Então... Hoje em dia, ser síndico, eu falo que é uma escolha de vida, né? Porque você... colocar o seu CPF, você se responsabilizar por várias vidas, né? Por um condomínio que geralmente tem mais de 200, 300 pessoas ali, e você ser responsável civil e criminal. A gente fala muito disso, de ser responsável civil e criminal, mas o que isso diz? O que é que isso quer dizer, né? É criminal. Então, o procedimento ele pode ser de natureza civil ou de natureza criminal. Qual é a responsabilidade do síndico? Quando você fala assim, qual é o síndico responde civil e criminalmente sobre aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Poderia dar exemplo de, por exemplo, o síndico ele deixar de pagar a conta de energia do condomínio. Perfeito. Isso é responsabilidade do síndico. Se a companhia de eletricidade chega lá e corta, ele responde por essa omissão. Ele deveria ter pago a conta. Quando você pega o síndico desviando dinheiro do condomínio, ele responde por essa apropriação criminalmente. Então, na vida comum de funcionário, de síndico, de pai, de mãe, de profissional, cito o exemplo do advogado, aquele advogado que não repassa os dinheiros honorários para o cliente, ele responde criminalmente por isso. Civilmente também. Responde administrativamente na OAB, responde perante a justiça, no processo criminal, e também isso incorre em relação a qualquer outra profissão, como a do síndico também. Então, quando o síndico ele deixa de cumprir um papel ali que está estabelecido na lei, ou ele infringe um tipo penal, ele responde criminalmente ou civilmente, vai depender, porque nem tudo é crime. Sim. O crime é a última instância, digamos assim. Então, o sistema brasileiro de justiça, ele é um sistema que ele
não tem a prisão como prioridade, entendeu? É um sistema que não é punitivista. Existem ali as repressões estabelecidas no Código Penal, mas essas condutas elas são tipificadas ali, não há margem para interpretação. Entendi. Quando acontece com um funcionário em serviço, o porteiro está trabalhando e acontece essa agressão, quem é responsável pela proteção? Seria o condomínio? Seria o funcionário teria que ver os meios de dar uma queixa? Como é que é nesse então, caso? Tem que analisar... Já que o síndico responde, né? Tem que analisar caso a caso. O síndico ele foi omisso na proteção do porteiro, do servidor ali do condomínio. O que é que o síndico poderia ter feito para evitar? Isso entra também? Isso entra. Mas, assim, a responsabilidade criminal da agressão, da violência contra o prestador é de quem a pratica. Fato. Não tem o que se discutir em relação a isso. Não existe a transcendência da pena. A responsabilidade para outra pessoa. Isso. A penalidade é para aquela pessoa que cometeu aquele fato criminoso. O síndico, ele responde, aí é onde a gente volta, ele responde civilmente se ele praticou alguma irregularidade. Mas teria que analisar caso a caso. Então, já havia notícia, foi buscado providência do síndico que ele de repente não informou a autoridade policial, porque muitas vezes essas brigas de vizinhos, elas acabam literalmente se encerrando na delegacia. Sempre. Existem algumas audiências que são feitas na própria delegacia, a partir da notícia do fato. A maioria dos delegados, eles, antes de remeter para o Poder Judiciário, ele junta as partes e as partes ali conversam para tentar, porque você vai estar vendo aquela pessoa todo dia. É muito chato. É muito chato. Então, a gente fala que a gente faz os acordos de urbanidade. Eu já tive vários casos, assim, casos hilários até. Conta um pra gente, a gente quer saber. E o síndico, te falo, síndico, merece um troféu, porque ser síndico hoje, você tem que resolver, às vezes intermediar, né, esse tipo de situação de apaziguar, porque é uma comunidade, vai se encontrar no elevador, né, vai ter que falar com o síndico depois, vai ficar de bico um tempinho, mas depois vai ter que ficar você não vai vender, não vai se mudar toda vez que você brigar, né? Olha, eu já tive um caso de um condomínio de casas que o vizinho jogava fezes no telhado do outro. Foi na Aruana não, né? Pois é. E ele faz o que nesse caso, entendeu? É complicado. Aí é complicado. É complicado. Porque, por mais que você ali busque uma indenização, você... Mas chegou aí para... Esse caso específico, a gente fez o boletim de ocorrência, prosseguiu, a delegacia não teve acordo, mas chegando lá no ambiente formal do fórum, na sala de audiência, aí a gente, vamos parar com isso, porque não vai levar a lugar nenhum, vocês vão estar ali o resto da vida, talvez. E acabou que fizeram um acordo e hoje vivem em paz. Já dividem o churrasco. Dividem o churrasquinho já de domingo. Mas, doutor, a gente tem hoje, assim, se a gente abre a internet, a gente vê essas violências com bastante frequência. Essa semana, inclusive, acho que o senhor não sei se teve ciência, que a gente teve um caso de um prestador que estava fazendo limpeza de fachada alguma coisa, e o morador simplesmente cortou a corda, né, do prestador. Então, tá tudo muito sem limite, né? Eu imagino que vocês, advogado criminalista, devem estar trabalhando bastante, porque principalmente em condomínio, que eu acho que é muita gente junto, né? E como tá todo mundo, acho que no ápice de estresse. Esse caso foi um caso assustador. Sim. Né? Uma pessoa que foi noticiado que ele cortou a corda, não dá para afirmar porque não teve julgamento, não teve o contraditório para a gente ouvir qual foi a versão dele. Se teve... Mas o fato é que ele foi preso.
Aí ele foi preso. Ele foi preso, a prisão Teve testemunha? a prisão preventiva dele foi decretada. É um caso que eu vejo de uma torpeza absurda, né? A pessoa cortar ali o 27º andar. Então, uma tentativa de homicídio, né? Porque, graças a Deus, o prestador não veio a óbito. Mas o morador vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, por suas qualificadoras, por não ter dado oportunidade da vítima se defender, até pela torpeza da conduta, porque é de fato um absurdo. Eu não consigo visualizar, nesse caso, uma responsabilidade do síndico. Eu não consigo visualizar uma responsabilidade do condomínio. O que é que o condomínio poderia ter feito para evitar que um morador fizesse? Infelizmente, foge, né? Um pouco são condutas que não dá nem para acreditar. Sim. Quiçá remediar ou precaver que uma pessoa vai ali cortar. A gente teve caso de porteiro agredido porque não abriu o portão. A gente teve recente também de um zelador que falou que não poderia usar o elevador com roupa de banho. Ele foi agredido também Então, são vários casos assim e que a gente vê como está adoecido, né? Como o mundo está adoecido. E a gente recebeu uma pergunta também, quando eu falei que o senhor vinha para cá, que é uma queixa assim, muito regular de condomínio, que é sobre o uso de drogas. Né? As pessoas que usam, né? Mas estou usando na minha casa, estou dentro do meu apartamento, né? Só que quando você sai na sua varanda, você recebe a que ele está fumando lá embaixo, né? E até que ponto ele pode, é o espaço dele, até que ponto, e o que o senhor me diz? É um tema bem controvertido. Inclusive, o STF está julgando a questão da descriminalização do uso. Bom, é uma situação extremamente delicada, porque nesse caso específico, até para você identificar qual unidade que está fazendo uso de entorpecente, ele está ali na sua unidade ali, sim, mas está incomodando as outras unidades. Do ponto de vista criminal, há sim a possibilidade de representar na autoridade policial para que abra investigação em relação a esse uso, de repente uma comercialização, nunca se sabe. Então, o caminho é sempre a autoridade policial, porque, infelizmente, o síndico ele não tem esse poder de julgar, de investigar, de intimar, de saber o que é que está acontecendo, de produzir provas para tentar ali, no final, tomar uma solução. Não tem. Infelizmente, a função do síndico ela é limitada a representar as autoridades competentes. No caso do uso de droga, no caso do incômodo da vizinhança em relação ao uso de entorpecentes, isso aí cabe à autoridade policial. Isso aí precisa ser noticiado à autoridade policial competente daquela região ali do condomínio. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Live Portaria Remota e da Century Segurança Eletrônica. Mas então, doutor, o síndico precisa, ao meu ver, nesse movimento que a gente está de violência, ser assistido, por um advogado que tenha o conhecimento, que possa direcionar ele, porque não é só o stalking que, na maioria das vezes, ele sofre, mas da violência do condomínio em si. Então, é sempre bom que ele tenha um advogado para estar direcionando nessas tomadas de decisões, né? Até para direcionar de como proceder, né, o morador. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, vou dar um exemplo. O governador do DF, Banês, ele foi presidente da OAB do DF, ele foi conselheiro federal pelo DF, um advogado extremamente bem sucedido, ele é governador do Distrito Federal e quando foi intimado para prestar depoimento na delegacia sobre aquele fato ocorrido lá em 8 de janeiro no Distrito Federal, ele foi acompanhado de 2 advogados. Então vejam, uma pessoa extremamente preparada, um advogado consolidado e de know-how na sua atuação, ele sabe da importância. Uma autoridade, né? Autoridade. Ele foi acompanhado de 2 advogados. Então, eu nunca recomendo, absolutamente, em hipótese alguma,
ir para a delegacia desacompanhado de um advogado de sua confiança. Nunca. Até mesmo nos procedimentos de menor complexidade, que são os procedimentos notadamente processados e julgados nos juizados, que quando tem valor econômico até 20 salários mínimos, esses processos eles podem ser ajuizados e tramitados sem a assessoria técnica de um defensor, de um procurador particular, defensor público, eu não recomendo, porque existem momentos de audiência que você não tem experiência em fazer uma audiência, então você não sabe como se portar na audiência. Perfeito. Existe um momento de você fazer uma defesa, existe um momento de você replicar em relação a uma defesa apresentada, existem as alegações orais que você pode fazer, então os requerimentos, né, por mais simples, é complexo, então cada um sabe do que faz. Né? Não é tão simples, a gente precisa entender que é cada um no seu quadradinho, né? Na verdade, vocês estão preparados para isso, né? A gente não está, a gente acha que sabe, que domina, mas advogado é muito importante, ainda mais um advogado que tem um conhecimento, né? E tem uma peculiaridade da delegacia. A delegacia, ela não tem contraditório. O que é contraditório? Contraditório é quando você ouve uma pessoa, aí fala, aquela pessoa falou isso. Falei sobre o que ela falou. Delegacia não tem isso. Delegacia é o seguinte, dê sua versão, aí você dá. Dê a sua versão, aí o outro dá. O delegado pega aquilo tudo, junta, ele toma a própria conclusão dele, aí quando é procedimento que cabe indiciamento, ele pode indiciar, pode não indiciar e remete para o Ministério Público. Só no processo é que você vai ter a oportunidade de fazer o seu contraditório. Sim. Então, assim, a delegacia você pode até fazer outros esclarecimentos, mas não há ambiente para contraditório. Então, é importante que no seu primeiro depoimento, ou no momento que você vá à delegacia, você vá sabendo o que você vai dizer, o que você não vai dizer. Vai acompanhado, né? Melhor. Doutor, eu agradeço a presença, agradeço nessa disponibilidade, foi uma coisa bem rápida, falei, vamos, e deu certo. Eu queria te dizer que esse espaço aqui, o Com Lorena, o Papo Reto com Lorena, está aberto para quando, se eu quiser vir, tem um assunto legal, vamos ter uma demanda boa, você pode aqui, é sua casa também, pega só o beco de Sergipe para Alagoas, rapidinho, fique à vontade, quando quiser, tá? Não precisa nem marcar. E eu queria agradecer a vocês. Eu queria que o doutor deixasse suas redes sociais para que alguém quisesse entrar em contato e saber um pouco mais. Pode? Não sei se pode. Pode. Eu morei alguns anos aqui em Maceió. Meu pai trabalhou aqui durante 4 anos. Então, Maceió é praticamente minha segunda cidade. Tenho Maceió como rotina. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já sabe, viu, produção? Marcar mais vezes. E eu não sou muito adepto à rede social, não. Eu sou, inclusive, bem discreto. Mas meu Instagram é Ricardo César, @Ricardo César, César com Z. E o Ricardo eu demudo, né? Algum a gente vai colocar. A produção coloca lá do ladinho. Mas algum síndico que tenha dúvida, que queira, né, tirar dúvida com o doutor de algum caso que aconteceu, entra lá, manda o direct. Eu não sei se o doutor vai responder com tanta... Vai responder? Vou responder, prometo. Doutor, obrigado por ter vindo. E eu não posso esquecer de falar que esse vídeo é um oferecimento da Live Portaria Remota, da Centro de Segurança Eletrônica. E não deixem de assistir esse vídeo. Se inscreve no canal. A gente está na plataforma do YouTube, do Conde TV. Vai vir muita novidade aí. Toda segunda-feira, às 12 horas, um vídeo novo, quentinho. Doutor Ricardo já sabe, quando quiser, já falou que aqui é a segunda casa dele, então vou aproveitar, essa fala tá gravado e vai vir mais vezes. Obrigado, Lorena.